Oi, pessoal. Então, conforme combinamos, estou gravando mais um exercício aqui, o exercício 5.13, que eu acho um exercício bem importante, porque ele é um exemplo de uma função que é diferenciável, mas não é de classe C1, tá? A gente viu isso, né? Esse slide. Ó, se ela for C1, ou seja, se ela tem as derivadas parciais contínuas, isso implica que ela é diferenciável, que por sua vez implica que a função é contínua. Não confunda as derivadas com a função, tá? Ter derivadas parciais contínuas, ou seja, ser C1, é mais forte do que ser diferenciável e é mais forte do que a função ser contínua, tá? É isso que a gente viu. Então, o exercício 5.3 ele mostra que não vale a volta aqui. Ou seja, é uma função diferenciável, mas que não é C1. Ou seja, pelo menos uma das derivadas parciais não é contínua, certo? Então é por isso que é um exercício interessante. Deixa eu ver esse. É, esse aqui. Então, olha só, a função é essa que está na lista de vocês, tá? Vamos checar que ela é diferenciável. Então, calculando as derivadas parciais, vou fazer rapidinho, que a gente já trabalhou muito com isso. Para x diferente de 0 a 0, de 0 a 0, né, nesse aberto aqui, do R2 sem o zero, a função vai obedecer essa fórmula. Então, você calcula as derivadas parciais pelas regrinhas, derivando de si, regra do quociente, né? Derivando de cima, mantenho de baixo, menos, derivo de baixo, mantenho de cima, sobre o de baixo ao quadrado, tá vendo? Regras de derivação. Em relação a y, a mesma coisa, tá? Então, você tem uma fórmula para derivada parcial fora do zero em relação a x e em relação a y. E no zero? A gente já discutiu bastante isso. No zero, derivada importa o que acontece no ponto e próximo do ponto. Então você não pode dizer que simplesmente calcular, falar que é zero porque é constante. Ela não é constante. Saindo do zero, ela já é outra coisa. Então nesse ponto de emenda, que perto do zero ela já é outra coisa, você tem que usar a definição. Então tá aqui, ó. Pela definição, é bem simples. A derivada parcial em relação a x, a variação no zero, né? A variação vai só no x. Então vai ser 0 mais h, que é h, e zero aqui, certo? E o y fica parado sempre no zero, porque você está derivando em x. Então, ó, usando essa fórmula, como tem zero sempre no y, vai zerar em cima. Tá? Então vai ficar zero sobre h, que claro que vai para zero. E em relação a y é a mesma coisa, porque agora você vai zerar o x, né? E vai ser zero. Então é bem simples calcular as derivadas parciais dessa função. Fora do zero você calcula pelas fórmulas. No zero você calcula por definição. Então você vai obter que as derivadas parciais existem no R2 inteiro e tem essa forma, certo? No zero calculamos pela definição, tanto uma quanto a outra, e fora do zero calculamos pela fórmula. Então, tá vendo? As derivadas parciais existem. E isso não quer dizer que elas são contínuas. Só existem. Tem gente que também está confundindo só. Ah, se existe derivada, ela já é automaticamente contínua. Não. Não está na cara que isso aqui é contínuo. Quem garante que quando você fizer o limite da derivada parcial, quando x vai para zero, vai dar o zero, que é o valor dela? Nada garante isso. Tanto que não vai ser. Uma das duas não vai ser. Não lembro qual, mas não vai ser. Então, não é óbvio que essas derivadas parciais são contínuas, tá? Então, olha só. Primeiro, o que você olha para essas fórmulas? Você vê que fora do zero, nesse aberto R2 sem o zero, claro que as derivadas parciais são contínuas, porque é uma função racional, tanto a y quanto a x. Então, nesse aberto aqui, ela é de classe C1. E a gente viu pelaquele slide, se ela for C1, isso aqui vale em abertos, tá? Se ela é C1, ela é diferenciável. Então, fora do 0, 0, ela é diferenciável. Legal, tá? Porque ela é C1 pelaquele slide. Agora, olha só. E no 0, 0? Não é óbvio que ela é contínua no 0, 0. Então, não posso afirmar. Então, eu tenho duas estratégias aqui. Tentar mostrar que ela também é contínua no zero, tá? Mas não vai ser. Justamente porque eu peguei um exemplo
de função que não é C1. Então, vou direto para o limitão, pela definição de diferenciabilidade. Então, para checar no 0, 0, eu vou usar o limitão. Então, está aqui. Então, esse é o limitão. Escrevi a forma genérica dele aqui, né? Mas no ponto 0, 0, 0. Então, aí eu substituo as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, ambas são nulas, está aqui, tá? F de 0, 0, pela definição de f é 0, tá? E aqui em HK, sobre norma de HK. Aí, olha só, aqui vai zerar tudo. Colocando aqui sob o mesmo denominador e separando, olha só como é que vai ficar. Eu peguei um H2 para pôr aqui. Peguei um K para pôr aqui e outro K para pôr aqui. Fica desse jeito. Por quê? Porque essas duas funções são limitadas. Essa é aquela limitada básica. Isso não passa de 1 e de 0. 1 por cima, 0 por baixo. Porque, ó, já fiz várias vezes essa conta, vamos fazer de novo. É aquela história de H2 ser menor ou igual que H2 mais K a quarta, né? Por quê? Porque isso aqui é positivo, né? E aí você divide, então isso passa a ser menor que 1, né? Se você dividindo aqui por isso, que é positivo, divide, isso fica menor que 1 e claramente maior que 0. Né? Dividindo você tem isso, menor que 1 e maior que 0, então é limitada. E essa é a raiz dessa, né? Se essa não passa de 1 e de 0, essa aqui também não passa a raiz de 1 e de 0. Praticamente a raiz dessa, né? É só trocar o H com K e tomar cuidado que aqui não é a quarta. Tá? Mas dá na mesma. Se aqui fosse 2, óbvio que é a mesma coisa, tá? Estou fazendo rápido porque a gente já discutiu, tá? Então o importante é só resolver o exercício. Então, ó, essas duas são limitadas, produto de limitado, claro que limitada, cada uma não passa de 1. Então o produto também não vai passar de 1, né? E vezes uma que vai para 0. Então o limitão vai para 0. Por definição de diferenciabilidade, quando o limitão vai para 0, né, você diz que a função é diferenciável. Então, ó, fora do 0, nós concluímos que ela é diferenciável porque as derivadas são contínuas. Fora do 0, não estou tratando o 0. No 0 não é óbvio que as derivadas são contínuas. Na verdade, nem são. E então aí eu usei a definição do limitão. Nada diferente do que a gente já está fazendo há um bom tempo, tá? Então tá, é uma função diferenciável no R2 inteiro, porque fora do 0 mostrei aqui e no 0 mostrei aqui pelo limitão. Agora olha só, será que as derivadas parciais são contínuas? Ou seja, será que ela vai ser de classe C1 no R2 todo? Por enquanto a gente só sabe que ela é C1 no R2 sem o 0. Será? Não é nada óbvio que isso aqui vai ser contínuo. Tá? Tem que fazer o limite da derivada e mostrar que é o valor da derivada, como qualquer função contínua. É assim que você mostra. Então, ó, na verdade não são. Ó. Não são. Não é, pelo menos em relação a x. Em y vai ser, você vai ver. Mas, ó, a derivada em relação a x não vai ser, porque ó, pega o limite da derivada. Fora, o xy está se aproximando do 0, 0. Então, fora do 0, 0, ela tem aquela fórmula lá. A derivada em relação a x. Ó. Tá vendo? X, y a sexta até. É essa. Tá? Você tem que mostrar que esse limite é o valor da função que é 0. A função derivada, né? A derivada parcial. Então, mas não é. Porque, ó, tentando igualar esses expoentes aqui para somar, olha o que acontece. Então, eu peguei uma curva especial, a curva t quadrado t. Então, como eu coloquei t quadrado no x, vai ficar um t à quarta que eu posso somar. 2t à quarta mais t ao quadrado, 4t oitavo. E aqui também deu t oitavo. Quando você põe quadrado aqui, soma 2 com 6, dá 8 também. Então, isso é constante igual a meio. Então, por essa curva, a sua função derivada parcial vai para meio, que não é o valor da derivada parcial.
O valor da derivada parcial é zero. Então, isso já mostra que ela não pode ser contínua. Na verdade, esse limitão, não limitão vai confundir que é o outro. O limite da derivada parcial, ele não existe esse limite, porque achei uma curva que dá meio, mas pela curva, por exemplo, 0t ou t0 vai zerar isso aqui e vai dar zero. Então esse limite não existe, não tem. Mas não precisa nem falar isso. Como já deu meio por uma curva, a gente mostrou que se o limite existe é meio. E já não é o valor da derivada, tá? Então já é suficiente para mostrar que ela não é contínua, a derivada em relação a x. Como qualquer função, tá? É assim que você prova que uma função é contínua. Calcula o limite, tem que dar o valor dela. Tá? Então foi o que eu escrevi o que eu falei. Derivada em relação a x não é contínua em 0, 0. Isso já mostra que ela não é C1. Tá? Aí só por curiosidade eu calculei o limite da outra derivada parcial para ver se a outra é. E vai ser. Ó, em relação a y eu tenho isso. Aí eu quebrei em duas, ó, desse jeito. Pode ver as contas desse jeito. E aí eu tenho duas coisas que são limitadas vezes uma que vai para zero, limitada vezes uma que vai para zero. Por que essa é limitada? Eu fiz um PDF depois para mostrar, mas ó, resumidamente, ela é o quadrado daquela primeira que apareceu, percebe? Isso é tudo quadrado daquela primeira que apareceu. Põe tanto o numerador quanto o numerador escreve assim, né? Tudo ao quadrado. Aí vai ficar x2 e exatamente aquela x2 mais y4. E essa também é meio que o produto de duas, né? De duas limitadas. É também uma daquelas limitadas básicas e ao quadrado. Quando você trocar de lá, quando você colocar tudo sobre o quadrado aqui, você vai ter x, y2, né? Rapidinho, só para. E aqui x2, y4. Que é aquela derivada, aquela limitada que é produto de duas limitadas. Né? Depois eu mostro, mas já apareceu coisas desse tipo. Tá? Então isso mostra que a derivada em relação a y é contínua. Mas não importa, basta uma derivada parcial não ser contínua, isso já mostra que não é C1, porque C1 é ter as duas derivadas parciais contínuas. Certo? Então tá aí, esse é um exemplo de função diferenciável que não é de classe C1. Tá? Então isso mostra que voltando para aquele slide lá, ó, que C1 realmente é mais forte que diferenciável. Não volta. Tá? Isso não volta. Tá, só para no final do PDF aqui, ó, eu coloquei as definições, né, para lembrar que a gente usou, tá? E mais importante, cadê o outro PDF? Eu fiz um resumo aqui das limitadas que aparecem. Vou colocar isso no Drive. Isso é aquilo que eu provei, que é a limitada básica, vamos dizer assim, tá? As outras são meio que saem dela. Claro que tem algumas variações, você pode colocar a quarta aqui, né? O importante é que aqui esteja uma potência par e a mesma potência par. Né? Aqui qualquer coisa positiva já faz ficar menor. Isso. Então isso aqui é meio que a limitada básica. Agora aquela, quando tem raiz, como é que você vê que é limitada? Que a raiz dela já apareceu, eu falei, ó. Você tira a raiz, vai aparecer um módulo. Então sem módulo fica entre 1 e menos 1. Então essa aqui também é uma outra limitada que aparece bastante. Tá? Agora, claro, se eu trocar x por y, não muda nada, continua limitada entre 1 e menos 1. Tá? Aí lembra aquela que eu falei que é o produto de duas? Aí se você multiplica essa por essa, você tem que essa é limitada, que também não passa de 1. Né? Em módulo não passa de 1. Tá? Então, são essas as limitadas que mais aparecem. Claro que com algumas variações, você pode ter. A do exercício, lembra? Tinha 4 aqui e 2 aqui. Ou seja, essa limitada aplicada ao invés de aplicar em y, você aplica em y². Tá vendo?
Então aqui eu expliquei, ó, voltando para as limitadas do exercício, esse é o quadrado daquela primeira se você trocar o y por y quadrado. É o quadrado dessa que eu falei. Lembra que tinha um quadradão aqui? E essa outra é o quadrado da quarta, dessa aqui. Também trocando y por y quarta. Tá vendo? Elas estão aqui, né? Ó, que eu falei. Certo? Então, sei lá, eu fiz meio rápido, gente, peço até desculpa. Tem os vídeos anteriores que tô correndo para ir dar aula. Então, é, tem os vídeos anteriores que a gente já trabalhou bastante disso, né? Que eu gravei. Você dá uma olhada primeiro naquele, se esse aqui, porque aí eu tentei ser um pouco mais lento assim nas explicações, tá? Faltam 5 dias para a prova, imagino que isso aí já esteja um pouco treinado, né? Então tá. Então é isso, gente. Vou tentar subir ainda hoje isso aqui, depois correr para dar aula para vocês aí. Até mais.